não sabem hebraico, porque hebraístas não quer dizer nada. Judeus não sabem hebraico. Sabem sim. A maioria dos judeus da sua sinagoga sabem menos hebraico que eu. Foi escrito em cima de um material que já tinha sido usado antes. Você não está dizendo que foi rasurado e refeito. O que a sua inconsistência que eu entendo é o seguinte: abre lá na Torá, lá na sinagoga de qualquer lugar do mundo, que você vai ver o mesmo texto. Ora, nós também temos um único texto, uma única fonte. O que se diferencia são as... Deixa eu concluir. O que se diferencia são as traduções. Pega parabéns pra você e traduz pro hebraico. Exato. Então, se 10 pessoas traduzirem, vai dar diferença. Agora, o texto original é grego no Novo Testamento. Então você agora está falando que o texto original foi em hebraico. E por que cristãos não estudam hebraico? Essa é a maior pergunta que você tem que Porque o Novo Testamento é grego. Eu vou dar minha opinião em relação a esse debate. Por exemplo, nós conseguimos analisar que o teólogo lhe afirmou com confiança que sabe mais hebraico do que muitos judeus que estão em diáspora e frequentemente que estão vivendo em sinagoga. Mas o rabino ele lhe rebateu com firmeza, claro, explicando que realmente quem entende de hebraico é quem vive de acordo com a tradição. Por exemplo, ele deu exemplos de algumas yeshivot, por exemplo, uma pessoa que está ali vivenciando, estudando dentro de uma yeshiva, provavelmente vai se deparar com a tradição e vai conhecer muito mais sobre o judaísmo. Agora, nós precisamos entender que é verdade que o hebraico bíblico ele não é apenas uma língua que se aprende com a gramática e dicionário, é uma língua sagrada, com camadas de interpretação que fazem parte de uma tradição milenar passada de geração a geração. Por exemplo, se a gente for analisar o texto massorético, preservado pelos sábios judeus, chamados de massoretas, entre os séculos 6 e o 10. A base mais precisa e confiável da Bíblia hebraica, eles colocam sinais vocálicos, anotações e regras para garantir que a leitura do texto fosse mantida com exatidão até nos dias de hoje. Por exemplo, a ciência, ela comprova isso. Já foram feitas comparações entre os textos de Qur'an e o texto massorético, e os dois trazem o mesmo conteúdo preservado, mostrando que os judeus mantiveram o texto original de extrema fidelidade. Por exemplo, quando nós comparamos com a Septuaginta, a tradução grega bíblica feita pelos judeus helenizados, nós vamos analisar uma grande diferença importante. A Septuaginta, ela é uma tradução. A tradução ela carrega interpretações. Isso significa que ela está um grau afastada do texto original em hebraico. Muitos teólogos, eles estudam hebraico a partir dessas traduções e por isso acabam presos em uma visão extremamente equivocada sobre o texto. Em relação aos alunos que frequentam, que participam do yeshiva, eles estão ali praticando a sua religiosidade. Logo, os judeus que estão participando dessa vivência, dessa religiosidade, têm mais credibilidade, pois estão praticando a sua fé, a sua crença, e a sua tradição no dia a dia. Eles não apenas leem o texto, eles estudam com profundidade, por exemplo, o próprio Talmud, os comentários rabínicos, a Kabbalah, as Halachot. Em hebraico, né, a gente precisa analisar que é uma vivência espiritual, acaba trazendo uma rotina para as pessoas que estão seguindo ali o judaísmo. É completamente diferente de um estudo puramente acadêmico ou técnico. Por isso a autoridade de interpretação está sim com os rabinos. A tradição judaica preserva não somente a língua, mas também a alma do texto. Quem vive o hebraico dentro do contexto judaico tem uma compreensão muito mais profunda e legítima de qualquer estudioso de fora da tradição. O rabino ele tem razão quando ele tenta questionar o teólogo. E isso não é apenas uma questão de opinião, mas de história, ciência, fidelidade textual e continuidade espiritual em relação a essa tradição. Então eu consigo analisar quem tem credibilidade de fato é aqueles que seguem o judaísmo. É claro que a gente vai se utilizar, por exemplo, de algumas interpretações que vai ser para nós conveniente, mas você de maneira nenhuma pode afirmar que você é melhor que os judeus, de maneira nenhuma. Aí você comete um erro gravíssimo, tá? Embora eu não possa ter concordado com muitos pontos dos rabinos, tá? Mas estou reagindo a essa fala, dessa prepotência que foi infeliz do pastor e teólogo, ok? Desde já, shalom, que o Eterno vos abençoe.